Olá, leitores, amigos e aqueles que estão participando deste curso. Nós estamos agora entrando no primeiro módulo aqui do nosso curso. Você que está conosco agora, tenho certeza que você já assistiu à introdução. Porém, se não assistiu à introdução, que foi lançado dia 7 de setembro, ou seja, quarta-feira passada, eu te convido a você pausar esse vídeo e voltar para a introdução. Aí depois da introdução do vídeo, você retorna para estudar o nosso primeiro módulo, tá bom? Se você não sabe onde é que tá, aqui embaixo eu vou deixar o link da introdução, tá bom? Todos os vídeos, todos os módulos, cada módulo vai ter o link embaixo dos outros módulos que já foram produzidos, já foram gravados e já foram subida para o YouTube, tá bom? Outra questão, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aproveita agora, faça parte dessa família, faça parte desse canal que tem por vontade, por intuição de te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário e compartilha. Se você conhece alguém que gosta, que ama de ler a palavra de Deus, compartilha. Esse curso vai ajudar tanto a você como também o seu amigo ou a sua amiga que ama aprender a palavra de Deus, tá certo? Então vamos agora começar para o primeiro módulo de hoje. A primeira aula, ou o primeiro módulo de hoje, tem por tema Bíblias com notas de rodapé, né? Estudando com as notas de rodapé e outros recursos. Na introdução passada, eu falei que existe, eu coloquei, né? Criei uma categorias, né? Categorias de Bíblias de estudo, né? Bíblia com nota de rodapé, Bíblia com sermões e artigo, Bíblia com dicionário, Bíblias com cunho teológico, Bíblias com temas específicos, ou seja, foram 7 categorias. Cada categoria é um módulo do nosso curso aqui de como estudar as Bíblias de estudo. Esse primeiro módulo é da categoria de Bíblias com nota de rodapé. Nós temos muitas Bíblias, na sua grande maioria delas, todas elas, na verdade, né, 90% delas, são Bíblias que utilizam-se a forma de estudo com nota de rodapé. Ou seja, você vai encontrar o estudo abaixo do texto bíblico. Eu já expliquei na introdução e volto a explicar para vocês agora porque nós vamos utilizar ela para esse estudo agora, para esse primeiro módulo, né? Você tem um texto sagrado em cima, aí você tem uma linha e embaixo dessa linha você tem as notas de rodapé. Algumas outras Bíblias, como por exemplo a Bíblia do Expositor de James Swagger, ele trabalha um pouco diferente, ele não coloca as notas de rodapé embaixo, né, dessa linha. Ele coloca embaixo de cada versículo, porque ele comentou a Bíblia versículo por versículo. Então a Bíblia do pastor James Swagger, que é a Bíblia do Expositor, ela é diferente de outras Bíblias com notas de rodapé, porém a proposta é a mesma, é interpretar versículo por versículo, ou até mesmo capítulo, né, como nós temos também a Bíblia anotada e expandida, que é uma Bíblia que trabalha por capítulos, né, a interpretação do capítulo e não só do versículo em si. Então nós temos aqui uma visão bem clara sobre a questão do que é Bíblia de estudo, né? Uma coisa que eu quero deixar bastante claro para vocês que estão fazendo essa aula, né? Não existe, na minha opinião, não existe a melhor Bíblia de estudo, não existe. Porque cada Bíblia de estudo vai acrescentar a outra, né? Vai ajudar a outra. Porque existem versículos em um determinado capítulo que uma Bíblia de estudo não comenta. E contra outra Bíblia de estudo vai lá e faz um comentário em cima daquilo ali. Nós vamos ver aqui mais ou menos como é que funciona essa questão, certo? Mas você pode pegar, por exemplo, a King James 1611, que estuda o Roman, e a NAA, que é as duas grandes bíblias que foram lançadas e que estão aí no todo vapor, né, de vendas. Pega as duas e compara para você ver como uma vai complementar a outra, né, na questão de um versículo não está na King James comentado, enquanto na NAA está, e versículo na NAA não está na King James, ou seja, ela se completa. O recurso de você ter várias bíblias de estudo é isso, que você consegue ter uma ampla fonte de conhecimento. Outra questão também é que quando você tem várias Bíblias de estudo, você tem vários pensamentos interpretativos diferentes. Por exemplo, nós vamos utilizar aqui a Bíblia de estudo John Wesley, certo? E também a Bíblia de estudo pentecostal.
Nós vamos abrir no mesmo capítulo, utilizamos os mesmos versículos, e vocês vão ver que há uma diferença aí de interpretação, porque é uma visão do texto do que o autor está dando, e também uma vai acrescentar, vai complementar a outra, certo? Outra questão que nós devemos ter é o seguinte: eu quero te dar aqui algumas dicas, né, para você poder trabalhar com a sua Bíblia de estudo. A primeira dica é a seguinte: conheça a sua Bíblia de estudo, certo? Por que conheça a Bíblia de estudo? Nós temos, como já disse, várias categorias de Bíblias, né? Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de estudo de John Wesley, trabalha com nota de rodapé, é uma Bíblia de nota de rodapé. Porém, a proposta de John Wesley é uma proposta um pouco mais piedosa, da visão teológica wesleyana, né? Não foi escrito praticamente assim a punho para o Wesley. Wesley não escreveu uma Bíblia de estudo. Foi estudos, né? Livros dele, artigo dele, que formaram esta Bíblia de estudo aqui, certo? Então o Wesley não teve a intenção de escrever uma Bíblia de estudo. Mas aqui está o pensamento de John Wesley. Então você vai pegar essa Bíblia aqui, você vai saber que o pensamento dela aqui é John Wesley. Se você é um reformado, você é um calvinista, você é um pós-tribulacionista, ou seja, qualquer outra visão que seja contrária de John Wesley, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir encontrar embasamento por seu conhecimento, porque a visão de Wesley é diferente da sua. Então você precisa conhecer a sua Bíblia de estudo. Da mesma forma é a Bíblia de estudo pentecostal. Qual é a proposta que a Bíblia de estudo pentecostal traz? É trazer as doutrinas pentecostais e interpretar a Bíblia Sagrada de acordo com a visão pentecostal. Então veja que cada Bíblia de estudo tem a sua proposta. Eu falei isso na introdução e estou reforçando agora. Cada Bíblia de estudo tem a sua proposta. Então você precisa conhecer qual é a proposta da sua Bíblia de estudo. Segunda dica: tenha bastante Bíblia de estudo. Eu já falei aqui, muitas Bíblias de estudo. Quantas Bíblias você puder ter e variadas, né? Aqui eu tenho algumas Bíblias, não tenho muitas, tenho algumas Bíblias aqui, mas eu procuro ter sempre Bíblias variadas, né? Bíblias que tenham um pensamento teológico diferente da outra, para poder comparar. Uma Bíblia cronológica, uma Bíblia de sermão, uma Bíblia de devocional. Então, eu sempre procuro ter uma Bíblia diferente, porque ali eu vou ter argumentação e pensamento diferente de acordo com o texto que eu estou lendo. Porque uma coisa é certa: o que é sagrado é o texto e não o comentário da Bíblia. O comentário da Bíblia é uma interpretação da pessoa, do autor, dos autores que estão enxergando no texto aquela visão. Então, o que John Wesley fala aqui não pode ser tratado como sagrado, canonizado. Não, canonizado é o texto que está aqui. É a palavra de Deus que está aqui. A interpretação de Wesley é uma interpretação inspirada, cheia da graça de Deus, que nos edifica, que nos alimenta, mas pode ter alguma interpretação que você não concorde. Então isso não faz com que você jogue fora a sua Bíblia de estudo, né? Como tem algumas pessoas que pensam nisso daí. Tem uma Bíblia de estudo Dake, por exemplo. Dake tem um pensamento diferente, fala umas coisas diferentes sobre os anjos e por aí vai, então vou jogar fora a Dake. Não, não, não. A Dake é uma das melhores Bíblias de estudo, já fiz um review aqui no meu canal e falei isso, uma das melhores Bíblias de estudo, mas a interpretação do autor não pode ser tratada como consagrada, ou seja, sagrada, canonizada, ou seja, que não possa ser rebatida ou, entre aspas, refutada, né? Então nós temos que ter essa pequena noção. E a terceira dica é o seguinte, né? As notas de rodapé não são canonizadas. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então a primeira dica: conheça a sua Bíblia de estudo. A segunda dica: tenha bastante Bíblia de estudo. E a terceira dica é: os estudos das notas de rodapé não são canônicos, certo? Então, para nós começarmos aqui a utilizar a nossa Bíblia de estudo, eu não vou precisar aqui, como é a Bíblia de estudo de nota de rodapé, eu não vou precisar estar filmando ela aqui para vocês verem. Eu vou colocar aí as fotos, né, daquilo que eu estou lendo aqui para vocês entenderem mais ou menos. Mas a nota de rodapé, eu acredito que todo mundo tem em casa uma Bíblia com nota de rodapé. As outras Bíblias que eu vou fazer aqui nos próximos módulos, né? No outro sábado que vem, aí sim eu vou filmar porque são Bíblias um pouco diferentes. Mas essas com notas de rodapé todo mundo já sabe, né? Você já conhece. Eu estou aqui simplesmente para te ajudar a você conseguir extrair algo mais da sua Bíblia de estudo, tá certo? Nós vamos utilizar aqui o texto que está na
carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, e o verso de 1 a 2, tá bom? Romanos 12, de 1 a 2, que diz assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo 12, o versículo de 1 a 2 é o versículo de estudo, e nós vamos utilizar nossas Bíblias para poder ter uma visão clara e objetiva daquilo que o curso quer para lhe oferecer, tá ok? Você ainda está conosco aí, não se esqueça, inscreve no canal, tá bom? Se inscreve, vem muita coisa boa por aí, vem outros cursos por aí 100% gratuito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, enquanto a gente começa aqui a estudar esse texto. Esse curso é gratuito, certo? Mas você pode estar nos ajudando, mandando aqui uma oferta de acordo com a vontade que estiver no teu coração, né? A vontade que Deus depositou no teu coração. Aqui no QR Code, aqui você pode estar mandando a sua oferta. Aqui no nosso Pix, aqui embaixo, você pode estar mandando a sua oferta. Não importa qual seja o valor, é o valor que você possa nos abençoar de acordo com aquilo que você pode, de acordo com aquilo que Deus tocou no seu coração, de acordo com aquilo que você acha que esse curso merece, né? Eu tenho certeza que você vai dizer assim, pastor, esse curso merece 1.000, 2.000, 3.000, mas eu não tenho. Mas não importa, o importante é a sua vontade, a sua alegria de ajudar e contribuir, tá ok? E que Deus possa te abençoar. Vamos lá. A palavra que chamou a minha atenção aqui no texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nós estaremos aqui analisando ela, é a palavra apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, a palavra apresentar. Esta palavra apresentar, ela é uma questão muito interessante, porque assim, Paulo está convocando o povo de Deus em Roma para apresentar o seu corpo no formato de sacrifício, né? Ou seja, sacrificar o seu corpo. Aí você pergunta, mas vai ser um sacrifício literal? Não, claro que não. O sacrifício que Paulo está pedindo é o sacrifício de consciência, de comunhão, um sacrifício de doutrinação, um sacrifício de raciocínio e de culto verdadeiro com Deus. É interessante que muitas pessoas, eu acho que você já ouviu isso, muitos pastores, pregadores dizem o seguinte, olha, Deus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso daí é uma questão que está mais voltada para a visão do texto lá de Samuel, quando o sacerdote Samuel ele atrasa-se para sacrificar com Saul. Saul está indo para a guerra, Samuel atrasa, né? E Saul fica com raiva, a história vocês já sabem. Vai lá, Saul sacrifica, e ele não poderia sacrificar porque ele já tinha unção de profeta e de rei, não poderia ter de sacerdote, né? Só Jesus teve as três unções, rei, profeta e sacerdote. Aí Saul vai lá e sacrifica, Samuel chega e Samuel fala isso daí para Saul. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício de Saul foi um sacrifício em vão, porque não era para ele fazer. Deus não tinha dado essa autoridade, Deus não tinha dado essa permissão para ele. E ele foi lá e quis fazer, porque ele se achou rei, porque ele se achou profeta, e pensava que poderia fazer tudo, né? Nem tudo nós podemos fazer, né? Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que não convém a gente estar fazendo. Então, quando Samuel fala isso, é uma palavra de exortação. Deus não liberou você para sacrificar. Deus não permitiu você para sacrificar. É diferente de Paulo. Paulo já disse que nós devemos apresentar para Deus. Ou seja, já é Deus que quer o nosso sacrifício. Não sacrifício de um cordeiro, não sacrifício de um bode, de uma pomba, não sacrifício humano, não. O que Deus quer é o nosso sacrifício, a nossa pessoa em si. Eu vou ler para vocês aqui o que diz na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre essa questão do sacrifício de Romanos capítulo 12, versículo número 1, tá bom? Olha Pentecostal. O crente, diz o texto, né? Que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo. Ó. O crente deve ter uma paixão sincera para agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir. O nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade, sermos aceitos por Deus
E para isso precisamos separarmos do mundo e aproximarmos cada vez mais de Deus. Verso 2: devemos viver para Deus, adorá-lo e obedecê-lo e impor-nos ao pecado e apegar-nos à justiça, né? Ou seja, impor-nos ao pecado e apegar à justiça. Resistir, repudiar o mal, ser generoso com o próximo na prática das boas obras, imitar a Cristo, segui-lo, servi-lo, andar na direção do Espírito Santo, ser cheio dele. Devemos apresentar a Deus o nosso corpo como morto ao pecado e como templo do Espírito Santo. Pronto. Veja a importância de nós termos uma grande Bíblia de estudo. Por quê? Porque o autor ele nos dá uma orientação precisa acerca daquilo que o texto está apresentando, certo? O sacrifício que Paulo deseja da igreja é uma vida santificada com Deus. Então, não é um sacrifício humano, não é um sacrifício físico, mas é um sacrifício de vida, é um sacrifício pessoal, um sacrifício de renúncia que nós devemos ter, certo? Ou seja, além das notas de rodapé, né, que nós temos aqui diante dos nossos olhos, né, com o texto, nós também podemos ver que Deus ele se agrada de nós separarmos do mundo. É isso que o autor está dizendo aqui. O autor está apresentando o quê? Que a nossa vida ela é consagrada com Deus, e esse consagrar é o sacrificar, é o deixar de lado as coisas do mundo e se apegar com Deus. É o que a igreja de hoje precisa. Então veja, você está lendo Romanos capítulo 1 e 2, ou capítulo 12, versículo 1 e 2, e você quer ter uma interpretação, você não conseguiu entender muito bem o texto, então você tem uma Bíblia de estudo como uma pentecostal, e o autor está falando que o apóstolo Paulo está orientando a igreja a sacrificar no sentido de renunciar, né? Se afastar do mundo e se apegar cada vez mais a Deus. Então veja a importância que você tem com o texto ou com a Bíblia de estudo que ele oferece ali, né? Então veja o seguinte, eu falei na introdução que nós precisamos mapear a nossa Bíblia. O que é mapear a Bíblia? Nós precisamos entender que a Bíblia tem capítulos e versículos que nos ajudam a estudar. A Bíblia tem notas de textos, né? ou notas de referência textuais que nos ajuda também a estudar. A Bíblia tem notas de rodapé que nos ajuda a estudar também. Tem artigos, tem outras que tem sermão, ou seja, cada Bíblia de estudo tem uma forma de ser mapeada. Por exemplo, aqui, se nós pegarmos a Bíblia de estudo aqui, nós vamos ver o seguinte, a Pentecostal, dentro do capítulo 12, ela dá algumas notas de referência textuais. Por exemplo, ela fala o seguinte, ela dá a referência de 1 Pedro 2,5, dá referência de Salmos 50, versículo 14, dá referência de Romanos 6, 13 e dá referência de 1 Coríntios 6, 20. Então, cada referência dessa daí está de acordo com aquilo que o texto está falando. Então, o que está na referência da Bíblia Pentecostal, textual, né, pode não ser igual da John Wesley. Porque, na verdade, a Wesley não dá muitas referências textuais. A Wesley não dá. A Wesley vai mais na questão de nota de rodapé. Mas se você está pregando, por exemplo, aí sobre Romanos 12, 1 e 2, aí você vê a referência da nota. Né? E a referência da nota é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então, o que é que fala lá em Pedro 2,5? Pedro 2,5 vai falar sobre a questão do sacrifício do corpo. Olha, que eu vou abrir aqui o texto aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, o versículo número 5, você está pregando Romanos 12, e aí vem essas notas de referências daquilo que o autor está querendo lhe apresentar, ou seja, a visão que o autor da Bíblia Pentecostal está lhe trazendo e está lhe indicando você ler o texto de Pedro, né? 2 Pedro, capítulo número 2, e o verso de número 5, que vai dizer assim, olha o que o texto nos diz aqui, ó. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas na casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então a referência aqui é falando sobre sacrifício. O apóstolo está confirmando aquilo que Jesus fez por nós. Nós somos sacerdotes, nós devemos sacrificar e renunciar o nosso corpo. É isso que o autor está apresentando aqui. Salmo 50 e o versículo de número 14, se nós pegarmos essa referência que também está nos dando aqui de Salmo,
de Números 50, Salmos não é capítulos, porque é um inário, então nós chamamos de números, Salmos de números 50, e o verso, precisamente o verso de número 14, veja a referência que a Pentecostal está nos dando aqui, ora. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Então veja que a referência está sempre falando sobre sacrificar. Sacrificar no modo de obediência, sacrificar no modo de entregar ao Senhor aquilo que ele merece. Outro recurso que você encontra na Bíblia de Estudo Pentecostal é os símbolos temáticos, né? A Pentecostal ela usa alguns símbolos, né, representando o Espírito Santo, representando a graça, representando a cruz. Então, cada símbolo tem o seu significado, né? E vocês podem ver que esse é um recurso exclusivo dela. Não tem outra Bíblia, eu desconheço outra Bíblia que trabalha com símbolos de referência teológica daquilo que pode, né? A Bíblia esquematizada tem símbolos? Tem, mas a Pentecostal trabalha com símbolos diferenciados, explicação diferenciada. Se os irmãos observarem aí, o texto que nós estamos lendo aqui de Romanos, eu vou abrir aqui a Bíblia Pentecostal, o texto de Romanos, capítulo de número 12, o autor dela aqui vai também mostrar aqui um símbolo, vai dar um símbolo de significado do que o texto pode ser na visão teológica. Então, se você tem a Pentecostal, você abre ela no capítulo de número 12 e você vai encontrar aqui logo no começo o símbolo da espada. Esse símbolo da espada com escudo aqui, ele vai trazer a referência de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 8, certo? 1 Coríntios 2, versículos 6 ao 8. Mas esse escudo significa o quê? Aí você vai para frente da sua Bíblia de estudo pentecostal. Lá no comecinho dela você vai ter o índice de símbolos temáticos, para você saber o que é o símbolo lá da espadinha e o escudo. Aí você abre os símbolos, o índice de símbolos temáticos, e você encontra uma espadinha com escudo, que lá está dizendo o seguinte, ó, o poder que vence o mundo. Então veja que o autor desta Bíblia de estudo pentecostal está dizendo que o capítulo 12 de Romanos, o versículo 1 e 2, é uma orientação de Paulo para a nossa vida espiritual, para podermos vencer o mundo. Então, o poder que vence o mundo é o poder da renúncia, é o poder da santificação. Aí sim, ele vai dar referência de 1 Coríntios 2,6, e essa referência Paulo está também orientando a sua igreja a viver de acordo com a sua santidade. Então veja aí, dentro de uma Bíblia de estudo, com 2 versículos, a gente teve vários recursos para poder estudar. Nós tivemos aqui a nota de rodapé, nós tivemos aqui símbolos temáticos, nós tivemos aqui referências textuais. Então veja que ambas gamas de recursos nos ajudam a interpretar o texto bíblico com a Bíblia de estudo. Agora vamos pegar a Bíblia de estudo John Wesley, no mesmo capítulos, o capítulo 12, né, de Romanos, e os mesmos versículos 1 e 2. Se nós pegarmos a Bíblia de John Wesley, veja o que é que John Wesley vai falar. Eu vou puxar um pouquinho, vou do 1 até o 3, né, versículo 1 até o 3. Veja qual é a interpretação que John Wesley vai dar. Pentecostal diz que o sacrifício que Paulo pede, sacrifício do nosso corpo, é um sacrifício pessoal, de renúncia, de santidade, afastado do mundo, de uma vida íntegra diante de Deus. Vamos ver o que é que John Wesley diz do mesmo texto. Olha lá. Peço, né? Olha, Paulo costuma adaptar sua exortação às doutrinas que está apresentando. Aqui a aplicação geral está contida no verso 1 e 2, e as aplicações mais específicas no versículo 3. Até o final da epístola, né, até o final da epístola. A expressão em si é particularmente oposta à ira de Deus, de capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Há aqui uma referência a todo o evangelho, a toda a administração da graça ou misericórdia, que nos livra da ira de Deus, e nos incita a todos os deveres. Quando ele fala de ofereça, né, que ofereça, olha o que o autor vai dizer aqui. Veja o versículo 1, versículo 6 e 13, o versículo 6 e 19. Agora, apresentarem diante de Deus o seu corpo, isto é, vocês mesmos, Paulo usa uma parte para se referir ao todo.
Então veja aqui, olha, isso aqui a pentecostal não fala ainda, não fala sobre isso aqui. Ela fala sobre sacrifício de santificação, sacrifício de renúncia, afastar do mundo. Mas veja o que o Wesley está dizendo aqui. O Wesley está dizendo que esse sacrificar o corpo, a expressão corpo, o Wesley interpreta como sendo toda a totalidade. Não é só uma parte, não é só o coração. Tá entendendo? Não é só o viver do amor. É tudo. É a santificação no pensamento, nas palavras, no modo de agir, no modo de andar, nas amizades, por aí vai. Então, é o todo. É o todo que está em jogo aqui, né? O corpo é especificamente citado em oposição ao seu depravado abuso mencionado em Romanos 1, 24. As diversas expressões a seguir também têm uma referência direta a outras expressões do mesmo capítulo, como sacrifício, morto para o pecado, vivo, por aquela vida mencionada em 1,17, e santo, como santa lei exige, né? 7,12. Agradável, veja capítulo 8, versículo 8. Este é o culto racional de vocês. O culto dos pagãos era totalmente irracional. Um cristão, porém, em todas as coisas age pela mais elevada razão, com a misericórdia de Deus, referindo aquilo que ele deve fazer. Então veja que a interpretação aqui já foi um pouco, não diferente, mas foi mais além, foi mais profunda. Né? O Wesley vai tratar, dizer que o corpo é a totalidade, e ele interpreta palavra por palavra, como eu li aqui, eu vou ler de novo para vocês entenderem. Por exemplo, a palavra como sacrifício, o Wesley interpreta morto para o pecado. Então, a nossa vida tem que estar morta para o pecado. A palavra vivo, ele interpreta por aquela vida mencionada em 1,17, que é o justo. Justo viverá pela fé. E também o versículo 6 e 4, né, de Romanos. E santo, ele interpreta como a santa lei exige, que é 7,12, Romanos 7,12. E agradável, ele manda a gente ler o capítulo 8, versículo 8 de Romanos. E este é o culto racional de vocês. Ele interpreta como sendo culto, dizendo que os cultos dos pagãos eram irracional, mas um cristão, porém, em todas as coisas, ele age com elevada razão. Razão de quê? Razão de certeza de que foi Deus que nos salvou, foi Deus que nos libertou. Então veja aí, vocês têm duas Bíblias de estudo, e cada Bíblia de estudo nós estamos lendo o mesmo versículo e cada uma delas está apresentando uma visão temática, que é a visão doutrinária pentecostal, e uma visão bem exegética, que é a visão de John Wesley. Se eu fosse definir essas duas visões, né? A visão doutrinária, que é a pentecostal, uma vida santa, agradável a Deus, né? Que é nosso corpo, a nossa vida, se afastar do mundo. E a expressão exegética que John Wesley traz na interpretação de corpo é o todo, a totalidade, de que morto é morto para o mundo, vivo, vivo de acordo com a justiça, e por aí vai. Então veja que duas Bíblias de estudo traz para nós essa visão daquilo mais claro, né? E ele dá umas referências, por exemplo, Romanos 6,13. Olha o que diz lá, ó. Também não ofereça os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereça a si mesmo a Deus e ofereça os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Então, quando Wesley fala aqui que nós devemos estar vivo, ele usa o versículo 6, o capítulo 6 e o versículo 13, né, de a referência de nós estarmos sacrificando para Deus. Outra referência também aqui, nós encontramos em Romanos 6,19. O Wesley também dá essa referência na Bíblia dele, que diz assim, ó: assim como ofereceram os seus membros para que fosse escravo da impureza e da maldade, que leva à maldade, né? Assim ofereça agora os seus membros para que sejam servo da justiça para a santificação. Então veja que o sacrifício sempre está falando de santificação. Então isso daqui que é interessante. Você tem duas Bíblias de estudos com nota de rodapé no mesmo texto, mas uma ajuda, na verdade, complementa a outra. Então é assim que você vai conseguir utilizar a sua Bíblia de estudo. É quando você consegue entender o que ela tem para lhe oferecer. Eu tenho aqui a Pentecostal e tenho John Wesley, utilizando o mesmo capítulo, os mesmos versículos, mas
um pouco de diferença na interpretação, como acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então aqui foi a nossa primeira aula, na verdade aqui o nosso primeiro módulo, o módulo como utilizar a Bíblia de Estudo com notas de rodapé, ou seja, você lê o texto e depois embaixo você lê o que o autor está dizendo, né? Tem a referência, o texto está lá, capítulo 12, versículo 1, aí embaixo na referência tem o versículo 1 lá, negrito, né? Indicando a interpretação do capítulo, do versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. E assim é com todo o resto da Bíblia Sagrada, as notas de rodapé estão embaixo e sendo sempre indicada pelo negrito, seja o verso ou seja o capítulo, né? Você vai ver isso daí. No próximo sábado a gente vai estar aqui no módulo 2, que é estudando Bíblia de Estudo com sermões e artigo. Eu vou estar utilizando aqui a Bíblia de Estudo do expositor Hernando Dias Lopes. Aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem utilizar ela, o sermão, os artigos que ela oferece, tá bom? Se você está gostando aqui deste curso, eu te peço mais uma vez a se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho, deixa sua contribuição, sua oferta, né? Se você desejar, logicamente, aqui é totalmente de graça, eu não cobro nada por este curso, tá ok? Mas aí eu tenho certeza que você vai nos ajudar e nós estaremos cada vez mais preparando conteúdo para você, tá bom? Então, até o próximo sábado, às 3h30 da tarde, estaremos aqui de volta para lhe oferecer o segundo módulo do nosso curso, certo? Se você ainda não assistiu a introdução, volta agora e assiste a introdução. E se já assistiu a introdução e já assistiu o módulo 1, compartilha aí e nos ajuda a chegar à marca de 1000.